Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nossas imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Nós vamos conversar hoje com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Muito boa tarde, presidente Daniela Marques. Obrigado por aceitar o convite aqui do programa Gente que Fala. Obrigado pela gentileza com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a toda a sua audiência nos canais digitais, no rádio. Estou à sua disposição para esse bate-papo. Vamos lá falar sobre assuntos bastante importantes voltados para as mulheres, a gestão da Caixa Econômica Federal com importantes programas voltados para as mulheres. Há apenas 3 meses como presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques vem conduzindo uma rigorosa revisão de condutas e processos na instituição. Uma entrevista recente, a presidente afirmou que os casos de assédio são sintoma de um problema muito maior, que vai das formas mais primitivas de violência contra a mulher até mecanismos mais sutis de discriminação. Com uma sólida passagem pelo mercado financeiro, Daniela Marques acredita que um dos caminhos para solucionar o problema é justamente estimular o empreendedorismo feminino no saída da pobreza e inserção mais sólida das mulheres na economia. Presidente Daniela Marques, tem um trabalho sendo feito, como eu destaquei aqui na nossa abertura, voltado para as mulheres, aí pela instituição Caixa Econômica Federal. Como é que tem sido esse trabalho desde o início, desde a sua chegada à Caixa Econômica Federal em março? Mauro, a gente lançou uma estratégia, ainda na minha posse eu fiz esse compromisso com o apoio do alto comando do banco, do Conselho de Administração, de que a Caixa, além de ser o banco de todos os brasileiros, e sempre será, todo brasileiro tem uma história com a Caixa, que a gente faria uma estratégia de relacionamento e abraçaria essa causa das mulheres, trabalhando essa agenda, tanto do ponto de vista de prevenção à violência contra a mulher, quanto da promoção das mulheres nos mercados, uma vez, como vocês sabem, a Caixa é o banco operador de todos os programas sociais do governo federal. E quando a gente olha só para o Auxílio Brasil, por exemplo, são 20 milhões e 200 mil famílias assistidas, onde quase 80% dessas famílias são chefiadas por mulheres. Então, a gente quer estar entrando com uma agenda ampla. O banco tem 72 milhões e 900 mil clientes mulheres, e essa agenda envolve 3 pilares. Um pilar de prevenção e combate à violência, como eu falei, infelizmente, a despeito de uma política de repressão dura e de políticas públicas que foram desenvolvidas, como foi o plano de enfrentamento ao feminicídio, foi a primeira vez que o feminicídio caiu, conversando, e a gente está em cooperação com o Ministério da Mulher e o Ministério da Justiça, precisa de agentes de difusão e de conscientização, né, para atuar, para que as meninas e mulheres saibam onde são os canais de denúncia, que existe o Ligue 180, que é um canal exclusivo para denúncias. Então, a gente está atuando muito forte nesse pilar mais social, né? E isso, se não é a Caixa que está promovendo essa causa, quem será? E eu acho que agora é uma pauta atrasada, e como toda pauta atrasada, ela é urgente, né? Assim, hoje, a cada hora, 4 crianças menores de 12 anos são abusadas sexualmente no Brasil, são números estarrecedores. A gente convive com essas histórias no noticiário todo dia, e eu acho que é a hora de ter um plano de ação mais forte, e a Caixa tem sido a grande promotora dessa causa. O segundo pilar, justamente, é a promoção do empreendedorismo, como rampa financeira, né? O Auxílio Brasil ele foi concebido numa estrutura onde o governo concede a renda básica, mas a pessoa pode ser MEI ou ter carteira assinada por 2 anos que não perde o benefício. Então, isso significa que você consegue ter segurança para ir construindo a sua independência financeira. É uma estrutura muito saudável para ajudar
a promover e inserir as pessoas nos mercados, como você bem comentou, e aí a Caixa, como tem capilaridade nacional, como já opera esses benefícios, pode atuar de forma mais integrada e mais profunda nessa agenda para ser a rampa para que essas pessoas decolem, né? São 20 milhões e 200 mil famílias só no Auxílio Brasil. E o terceiro pilar é um pilar de produtos e serviços dedicados nas mulheres. Eu brinco que eu quero levar as mulheres para os shoppings financeiros. Hoje, a mulher é o centro do poder econômico de uma família. Toda a indústria de propaganda está focada na mulher, carro, supermercado, as marcas que consomem, vestuário, calçados. E quando você vai para produtos financeiros, tem algum mistério na linguagem que a mulher, seja no crédito, na capitalização, no seguro, na previdência, ela tem uma participação bem menor na decisão. No caso da Caixa, das 72 milhões de clientes, só 5% consome algum produto financeiro. Então, a gente está fazendo uma estratégia dedicada e enfocada, são mais de 1.000 agências com espaços dedicados dentro da agência e 8.000 embaixadoras capacitadas para estar apoiando e acolhendo mulheres, não só com produtos, mas também com orientação, principalmente. Até o final do ano, todas as agências da Caixa vão ter espaços dedicados a mulheres. Além disso, temos no site caixa.gov.br/Caixa para Elas todas as iniciativas, além de cursos de empreendedorismo criativo gratuitos, tá? As mulheres que quiserem acessar o site tem lá. E o aplicativo do Caixa para Elas no Caixa Tem, que até setembro já tinha tido 26 milhões de acessos em menos de 60 dias de programa. Então, a gente tem tido aí um resultado extraordinário e histórias muito bonitas já de acolhimento nos espaços de mulheres que foram vítimas de violência e foram acolhidas e direcionadas. Todo dia eu recebo dezenas de histórias das embaixadoras, então já está gerando um impacto social muito grande, Mauro. Ou seja, presidente Daniela Marques, mais do que oferecer produtos e serviços para as mulheres, o pensamento da Caixa, o entendimento da Caixa, é que há uma mensagem a ser passada para as mulheres, uma vez que o banco, a instituição, está presente todos os dias nas casas dessas mulheres, apesar, né, são 72 milhões de clientes mulheres, né, 5% consumindo produtos de investimentos, como a senhora disse, mas a Caixa está presente nesses lares, nessas residências de todas essas mulheres, aí a importância de levar essa mensagem, correto? Exatamente. Então, assim, todo brasileiro tem uma história com a Caixa, né, Mauro? Ali são 148 milhões de clientes, e aí a gente reconhece, eu acho que a Caixa, enquanto banco social, presente em 99,5% dos municípios brasileiros, quase 100%, tem os barcos, né, lá em Marajó, a gente tem carretas circulando, e aí é justamente dar esse apoio na trilha. Então, é mais do que o produto, o que a gente quer, principalmente nas beneficiárias dos programas sociais e nas mulheres de baixa renda, a gente dá orientação, como ela abre a MEI, ajudar, apoiar na capacitação, aí vai ter o microcrédito, mas você tem que ter a instrução também. Então, as mulheres, muitas vezes, ela tem um dom, começa a fazer um bolo, abre um negócio de bolo, abre um salão de beleza, começa a trabalhar na construção civil, mas ela não entende de finanças, de taxa de juros, então é um pouco trabalhar essa tradução, reconhecendo a importância da mulher como esteio da família, tá? A mulher tem um papel muito relevante, e quando a gente foca na mulher, não é num sentido de divisão, de eles contra elas, ao contrário, é porque a mulher tem um papel muito relevante na estrutura familiar, ela traz ali a base emocional, ela é responsável pelo planejamento financeiro na maior parte das vezes, ela passa um tempo cuidando e da base educacional do filho, então, a hora que você investe ali em foco nessas mulheres dando apoio, na verdade, você está trabalhando o presente e o futuro do país, porque ela começa a construir histórias de mais prosperidade, realizando sonhos para si e para a sua família, e muitas vezes ela está preocupada, e se eu faltar, o que se acontecer comigo, o que acontece com meu filho, e ela não sabe que tem um seguro para isso, tem um seguro, uma proteção, um seguro de vida, que ela pode capitalizar numa previdência para fazer a faculdade do filho, então é um pouco dessa tradução e desse acolhimento, encorajamento, a gente ensina como abre a MEI, então hoje, depois da Lei de Liberdade Econômica, em 24 horas você abre uma empresa no Brasil, se a empresa é formal, acessa crédito mais barato, tem direito à pausa para maternidade, tem direito ao auxílio-doença. Então, a gente está tendo ali um relacionamento compreendendo um pouco e traduzindo e apoiando as mulheres, e também
A partir disso, a gente vem vindo com novas iniciativas, é uma estratégia evolutiva, onde cada vez mais a Caixa quer compreender as necessidades das mulheres e oferecer soluções. Eu vou te contar duas recentes que tiveram. Uma foi a pausa para a maternidade. Então, hoje, tem cerca de 30 milhões de mulheres empreendendo no Brasil, e como elas são autônomas, o dom da vida é só das mulheres, né? Então, no período gestacional, eu sou mãe e tenho essa sensibilidade, você tem que fazer a pausa ali do parto e da amamentação. A gente, em todas as modalidades de crédito, inclusive habitação, a Caixa está fazendo a licença maternidade nos programas de crédito junto com as mulheres. Então, seja em caso de adoção ou de parto natural, todos os programas de crédito, pessoa física ou pessoa jurídica para MEI e mulher, ou habitação, ela para de pagar as prestações e retoma, quando retoma a atividade profissional, sem ter nenhum juros ou multa nesse período. E aí a outra que teve, inaugurando um dos espaços para elas em Salvador, tinha uma mãe de um filho, uma criança com autismo, num espaço para elas, ela estava recebendo o auxílio, estava amamentando uma criança e tinha um outro filho, e ela me sensibilizou do porquê não ter um atendimento, se a gente é um banco inclusivo, né, e você tem atendimento preferencial para pessoas com deficiência, por que não a gente ter um preferencial para pessoas com autismo ou mães e pais de filhos com autismo? Eu conversei com o meu vice-presidente de rede, com a parte de logística, e a gente já implementou em setembro capacitação e atendimento preferencial no próprio banco. Tem pessoas com autismo trabalhando, tem empregados com filhos com autismo, e são 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Então, a gente está colocando a rede também agora com atendimento preferencial para as mães, dentro do espaço Caixa para elas, com filhos com autismo, e pessoas com autismo e famílias com filhos com autismo, o que também já foi uma resposta desses encontros que estão acontecendo nos espaços do Caixa para elas. Qual é o alcance, presidente Daniela Marques, ou não o alcance, a repercussão ou o reflexo dessas iniciativas, dessas medidas da Caixa, no mercado financeiro de uma maneira geral? Uma vez que a senhora vem do mercado financeiro, trabalhou no Ministério da Economia e depois chegou à presidência da Caixa, nesse aspecto, né, de olhar a mulher, como é que isso se reflete no mercado financeiro, até para que outras instituições e outros bancos também sigam os mesmos passos agora que a senhora implementa aí na Caixa Econômica? Ótima pergunta, Mauro. Acho que, sim, principalmente no pilar da prevenção, tá? Eu fiquei muito feliz que, quando a gente lançou o programa, o Banco do Brasil se uniu à Caixa na causa da prevenção também, trazendo a sua rede, e aí, além das 8 mil agências, como eu falei, todos os pontos de atendimento nas agências, tem o QR Code, a mulher encosta o celular ou no aplicativo, tem apoio psicológico, direciona para a delegacia mais perto, divulga o Ligue 180. Eu fiz um convite à FEBRABAN para que essa pauta da prevenção e do combate à violência contra a mulher e ao abuso de crianças fosse incluído na pauta de toda a rede bancária, e no meio de setembro estive lá com o presidente Isaac e entrou no acordo coletivo, e toda a rede bancária vai adotar protocolos usando o Caixa para Elas como referência para atuar junto com a Caixa na prevenção à violência contra a mulher. Além disso, então, assim, a gente está trabalhando a nossa rede, mas também, como promotora da causa, a gente já uniu clubes de futebol, Palmeiras, Corinthians, o Flamengo. Se você pegar nos jogos agora do Palmeiras, aparece fim da violência contra a mulher, divulgação do Ligue 180. Naquele jogo do Flamengo com o Corinthians, o capitão jogou com 180 na faixa. Então, é um ambiente muito ostensivamente masculino, né? Então, é importante você conscientizar os brasileiros em geral, para você também ter um pouco de inibição nos casos de abuso. Assinamos um protocolo de intenções unindo esforços com o Conselho Nacional do Ministério Público, eu assinei com o Procurador-Geral, o Dr. Aras, e mais setor de construção civil, Sebic, Secov, lojas de varejo, companhias aéreas, Azul, Riachuelo, MRV, Multiplan. Então, a gente está fazendo aí, promovendo uma ampla rede de proteção e prevenção às mulheres para que essas estatísticas se reduzam drasticamente. Indo para a parte mercadológica, eu tenho conversado muito ali com os meus pares e eu vejo a minha leitura que é uma questão de estímulo
estímulo e linguagem, né? Hoje, cada vez mais, as estratégias de relacionamento são segmentadas, ainda mais nesse mundo das redes sociais. Obviamente, se uma mulher escolhe o esmalte da unha toda semana, eu brinco, o homem só usa camisa azul ou branca e sapato preto e marrom, e a mulher tem uma vocação de cuidado diferente, que eu acho que o shopping financeiro tem que ser traduzido na forma como ela se estimula. Se você pegar, por exemplo, hoje tem mais ou menos 7 milhões de CPFs operando bolsa de valores, que é de onde eu vi, nem 15% são mulheres, produtos no penetração de crédito, nem 35% são mulheres. Então, quando você olha que ela toma de 75% a 90% das decisões de consumo, e todas essas participações no mercado, as pesquisas que eu recebi é que a mulher só se envolve nas finanças majoritariamente no divórcio ou no inventário, né? E a gente acha que elas têm que participar mais, até porque ajuda no planejamento financeiro familiar e você endereça junto uma questão cultural do endividamento das famílias. Você fazer capitalismo popular para que as pessoas comecem a se organizar e poupar para o futuro e não ficarem endividadas em bola de neve. Então, eu acho que a Caixa, sim, tem um trabalho aí que a gente quer aprofundar muito, que é fazer essa orientação financeira na base. Outras empresas trabalham nessa questão da orientação financeira, mas, assim, se a mulher é 52% da população e ela tem uma participação tão ativa em impacto social, acho que a linguagem e a forma como se relacionam tem que ser mais estimulante, mais encorajadora. Acho que outros bancos vão seguir a nossa trilha depois. Certamente. Agora, presidente Daniela Marques, como é que surge o Caixa para Elas? Isso vem no momento em que a senhora assume a presidência da Caixa Econômica? Era uma ideia que já existia enquanto atuava no Ministério da Economia ou antes ainda no mercado financeiro? É mais do que o Caixa para Elas, é um Brasil para elas, né? Prevenção para elas, promoção do empreendedorismo e os produtos, né? Sim, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro antes de ir para a vida pública, então é um ambiente ainda majoritariamente masculino, né? Um pouco feito por eles e para eles. Ali tinha um pouco, na minha época, tinham pouquíssimas mulheres, mas eu não acredito muito nisso, a questão de gênero também, Mauro, pessoalmente, porque a gente está na era do conhecimento, na era digital, e para mim, conhecimento, talento e vocação, se a pessoa está fazendo o que ela gosta, ela vai fazer bem feito, e isso independe de questões de gênero, raça, ou a gente tem que trabalhar a progressão social das pessoas, reconhecendo que barreiras existem, mas não estimulando divisões, né? Ainda no Ministério da Economia, você sabe que a gente teve uma agenda forte aí de liberdade econômica, de promover acesso aos mercados, de aumento de produtividade, de um crescimento via mercado, que é o caminho da prosperidade do Brasil. Eu, quando fui secretário especial de produtividade, que era o antigo Ministério da Indústria e Comércio, eu liderei uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino. Então, a Presidência da República editou um decreto conectando toda a política pública, ministérios finalísticos, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, Ministério da Comunicação, Ministério da Educação, liderado pelo Ministério da Economia, porque a pauta econômica ela o verdadeiro empoderamento feminino no sentido do eu posso, é a mulher construir a independência financeira dela. Isso que você dá dando instrumento. Quais são os instrumentos? Tecnologia, capacitação e crédito. É assim que você constrói a rampa, a pessoa enxerga a sua vocação e o Estado apoia para ela decolar. E quando você investe, o empreendedorismo feminino é uma das principais pautas na agenda de sustentabilidade do mundo. Eu liderei o desenvolvimento dessa estratégia nacional, que é hoje coordenada pelo Ministério da Economia, num comitê nacional, com os 5 ministérios, mas a Caixa, por coincidência, pela capilaridade e vocação, a potência de rede que tinha, o Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, o Banco Mundial, o BNDES, o SEBRAE, que aí é o parceiro complementar perfeito da Caixa no sentido de capacitação e apoio da micro e pequena empresa, e a gente trouxe 9 entidades civis que trabalham essa pauta, Brasil afora, de apoio à mulher empreendedora, para a gente estar discutindo e conectando as soluções no centro da política pública. Então, a Caixa já era membro desse comitê, continua sendo, e aí, vindo para cá,
Ali eu fiz uma imersão grande já. Você faz as pesquisas, assim, o que a mulher quer? A mulher quer ser dona de si, dona das suas atitudes, dona do seu negócio e construir a independência financeira, até porque numa curva de aprendizado grande ali com o Ministério da Mulher, que fez um trabalho extraordinário, o programa que a gente acolheu aqui, os protocolos, é um programa chamado Salve uma Mulher, inclusive o Ligue 180, quase 80% das mulheres que são vítimas de relação abusiva, elas permanecem na relação porque não têm condição de subsistência para si e para os filhos. Então, quando você trabalha na prevenção, mas principalmente na independência financeira, você trabalhou 80% da caminhada e da agenda, então eu já tinha começado esse trabalho ali, e aí a Caixa, obviamente, tem uma capilaridade e uma presença, né? Ela está próxima de todos os brasileiros, ela está onde nenhum banco está. A gente está integrando esses esforços, o Ministério da Justiça, o Comitê Nacional, o próprio SEBRAE mais próximo, o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, para que a gente amplie e seja mais efetivo nessa agenda para que os resultados aconteçam mais rápido, né? Todos nós sabemos, presidente Daniela Marques, que a educação financeira começa em casa, ou pelo menos deveria começar em casa. Porém, muitas famílias, muitos pais não têm condição de dar essa educação financeira porque eles propriamente não tiveram a educação financeira, não têm o que passar adiante. E aqueles que têm, lamentavelmente, pelo sistema patriarcal, acabam preparando apenas os homens para isso, e não as mulheres. Ou seja, há uma necessidade disso passar pelo banco escolar. A Caixa Econômica Federal pensa em algum tipo de programa com as escolas para levar isso como uma disciplina ali curricular mesmo, para que o Estado brasileiro pense nessa questão curricular nas escolas, do ensino, da educação financeira, claro, para mulheres e homens nas escolas, a partir do banco escolar. Eu acho essencial, isso depende muito aí de um acordo com as prefeituras, tá? Então, assim, a gente lançou recentemente, fez uma parceria com o PPI e o BNDES. Você sabe que o governo fez um programa de parcerias público-privadas, né, e concessões federais que atraíram quase R$1 trilhão em investimentos para os próximos 10 anos, em óleo e gás, aeroportos, estradas, saneamento, principalmente, 100 milhões de pessoas sem esgoto. A Caixa quer aprofundar essa agenda e a presença junto aos prefeitos. O BNDES é um banco social de atacado, então faz as grandes estruturações, tem uma fábrica de projetos muito robusta, né? Atua nas grandes privatizações, nos grandes leilões, com os governos estaduais, mas não tem a capilaridade que a Caixa tem para estar próximo da maioria dos municípios. A gente tem equipes de engenheiros, de arquitetos, toda a estruturação para apoiar as prefeituras, para estar desenvolvendo projetos de utilidade pública para o cidadão. Então, fizemos uma parceria com o PPI, que é a Secretaria do Ministério da Economia, que faz a coordenação com o Ministério Finalístico, da Educação, do Desenvolvimento Regional, da Previdência e do Trabalho, o BNDES, e a gente vai estar lançando agora, possivelmente no início de novembro, vamos fazer 3 meses fortes de prospecção junto às prefeituras, um grande chamamento público para atuar junto a resíduos sólidos e iluminação pública, projetos de parceria público-privada, organizando consórcios municipais para que seja uma linha de montagem e esses projetos tenham mais escala para atrair grandes investidores. Então, a gente espera com isso. Hoje a gente tem uma carteira de 53 projetos que contratam 19 bilhões de reais em investimentos. O chamamento vai atingir mais de 1.800 prefeituras e a gente espera triplicar o número de projetos e aí levando utilidade. E aí, em paralelo, a gente está desenhando um projeto para creches, tá? Então, a gente, na esfera da agenda pública, eu conversei com o ministro Vitor Godoy da Educação. A gente não consegue ter muita alçada, tá indo na sua pergunta, porque a rede escolar é municipal, na verdade, ou estadual, né? Então, mas o que a gente está e pode fazer é que hoje tem 75% de déficit de creches no Brasil, e aí quando eu falo dessa agenda da prevenção à violência, do empreendedorismo como porta de saúde, o outro pilar que a mulher precisa muito é justamente a creche para fazer o contraturno e para que ela possa trabalhar. Então, a gente quer entrar muito forte na estruturação de parcerias públicos-privadas para creche, porque isso vai gerar um impacto social muito grande.
Além disso, estamos conversando com a Central Única de Favelas. Hoje eles são a maior entidade social do Brasil, são 5.000 favelas e comunidades que têm uma economia circular de cerca de 180 bilhões de reais, é quase como se fosse o quarto estado brasileiro, e aí a gente fazer uma imersão e algumas oficinas e eventos para unir a força de rede da Caixa à potência da favela. Só Sataíde tem uma frase que eu gosto muito: favela não é carência, favela é potência. Eles lançaram Mães de Favela na pandemia, né, para ajudar ali. Todo mundo perdeu a sua renda com a questão de ficar em casa, e agora as escolas municipais ficaram 2 anos fechadas, então prejudicou muito, especialmente as mulheres, e aí a gente quer fazer uma união de esforço aí para as mães da favela e com a Caixa, e fazer uma imersão com oficinas de capacitação, com microcrédito, para ajudar a formalizar, e a gente tem uma curva de aprendizado maior para a gente escalar uma agenda de empreendedorismo social muito forte, enxergando no empreendedorismo e na inserção das pessoas no mercado a melhor ferramenta de redução da desigualdade social. Eu gostaria, presidente Daniela Marques, que a senhora destacasse os números da sua gestão até aqui, de março para cá, especialmente nesse trabalho voltado às mulheres. Assim, eu acho que a economia brasileira está muito forte, né, Mauro? Você tem visto aí sucessivas revisões de crescimento para cima, potencialmente o Brasil vai crescer 3% esse ano. A gente está com a maior população ocupada da história, a despeito de ter atravessado uma pandemia. Ainda estamos aí num conflito externo da Rússia com a Ucrânia, que tem impacto, principalmente na inflação no mundo inteiro, e a taxa de desemprego indo para perto de 9%. Programas de crédito amplos focados em micro e pequenas empresas, e aí, quando a gente olha para mais de 100 milhões de pessoas ocupadas, boa parte desses empregos, quase 70%, é gerado por micro e pequena empresa. A Caixa vai atuar muito forte nessa agenda, vem atuando desde o início do governo, focado no micro e pequeno, sendo o apoio e a rampa para decolar. E aí os nossos números, assim, julho, agosto, a habitação está batendo recorde, tá? Houve um ajuste ali, no caso do programa Casa Verde e Amarela, em julho houve um ajuste nos subsídios, né, e nas faixas do programa promovido pelo Conselho Curador do FGTS, pelo governo, permitindo, inclusive, moradia de 1/4, que não era permitido, e aí se adequa a famílias menores ou que têm menos renda disponível para pagar. Gerou um boom, tá? Um crescimento de quase 40% das contratações nos meses subsequentes. Então, a mudança foi feita em julho, eu já tinha assumido a presidência da Caixa, e isso deu muito resultado. E a habitação como um todo, quando você pega ano contra ano, tem batido sucessivos recordes, e a gente está vendo um crescimento aí de 30% a 40% na contratação de financiamento de habitação, o que ratifica que a atividade econômica está muito forte. Em relação aos números do Caixa para Elas, os resultados foram extraordinários. Então, eu destaco, na grande linha, primeiro, o Pronamp. O Pronamp é um programa de crédito focado para MEI, micro e pequena empresa, onde o governo federal é o fiador, é o garantidor dos recursos que os bancos operam. A Caixa é um dos bancos de operadores. O programa foi criado na pandemia, mas foi continuado, né, agora. Então, desde o dia 25 de julho, quando essa linha ficou disponível, a gente já atendeu mais de 70 mil empresas, quase 10 bilhões de reais em crédito concedido. Ainda temos 10 bilhões de reais em crédito para apoiar e dar um fôlego para micro e pequenas empresas. A grande vantagem desse programa, e aí aproveitando essa atividade forte, é que ele contrata, pode, como a taxa de juros aumentou, ele pode rolar um pedaço da dívida do ano passado e recontratar para conseguir ter fôlego, porque tem 12 meses de carência. Então, dá para ele investir no negócio. Então, você tem uma padaria, quer fazer uma reforma, quer comprar um freezer, quer comprar um forno, você só começa a pagar em 12 meses, e aí dá tempo de ter fôlego, aumentar a receita, e depois tem 4 anos para pagar, com taxas muito atrativas, uma vez que todos os bancos que operam têm a garantia do governo federal. E aí, nos números das mulheres, os resultados foram assim muito acima do que eu esperava. Até setembro, só no site, no aplicativo, mais de 30 milhões de acessos. Tá? O aplicativo Caixa para Elas tem todos os pilares,
tem um ambiente interativo por WhatsApp, ela fala, quero apoio psicológico, liga 180, quero abrir uma empresa, aí dá a trilha da MEI, estou preocupada com o futuro, explica os produtos. Então, no site caixa.gov.br/caixa para elas, tem curso gratuito de empreendedorismo criativo, como eu falei, tem todas as informações, então já foram mais de 7 milhões de acessos. E nos produtos, volume de crédito, MEI de mulheres, né? Ou empresas de pessoa jurídica lideradas por mulheres, ou crédito pessoa física, todas as modalidades subiram 6, 7 vezes a contratação, cartão de crédito 70%, previdência 80%, então os números aí ratificam que a gente está no caminho certo, e a ideia é a gente ir desenvolvendo cada vez mais soluções para proteger e para promover as mulheres. Além disso, tem histórias muito impactantes, Mauro. Recentemente, eu recebi um relato de uma embaixadora, de uma mulher que teve um acidente de carro, e ela foi estuprada após um acidente de carro, e ela recorreu a um espaço do Caixa para Elas, no interior de São Paulo. Então, assim, você vê que já está tendo esse sinal de acolhimento. A embaixadora está capacitada, tiraram as imagens das câmeras, chamaram a delegacia especializada da mulher, acolheram e orientaram ela. Então, todo dia eu também tive um relato numa comunidade do Rio de Janeiro, a mulher com um abusador do lado de fora, beneficiária do Auxílio Brasil. Ela tinha marcas no corpo e ele sacava o benefício para ele, era alcoólatra, né? E depois ela ficava e ainda abusava, violentava a mulher. E ela se direcionou ao espaço para elas e conseguiu se sentir protegida para trocar a senha e sacar o dinheiro dela sem que o abusador sacasse. Então, eu tenho convivido com relatos diários das nossas 8 mil embaixadoras. Além disso, a gente capacitou, em parceria com o Ministério da Cidadania, 5 mil agentes do CRAS, o Centro de Assistência Social, onde as pessoas vulneráveis se cadastram nos programas, para também estar fazendo acolhimento e prevenindo a violência contra a mulher. A Caixa treinou na Universidade Caixa, e aí os resultados já são muito impactantes, não só de transformar socialmente as vidas, mas de salvar vidas mesmo, tá? Assim, a gente é muito gratificante ver isso e ressignificou muito o trabalho, principalmente das pessoas que estão na rede da Caixa. O time da Caixa eu quero exaltar aqui, porque é muito apaixonado pelo banco, tem essa vocação social muito forte e tem feito um trabalho incrível para que tudo isso fosse possível para a população brasileira. Qual é o setor do negócio preferido da mulher no empreendedorismo no Brasil? A Caixa identifica isso? Sim, eu tenho algumas pesquisas. A mulher ainda, as preferências, principalmente as pequenas empreendedoras, em segmentos ligados à estética, e à culinária. Então, ali, eu acho que a mulher tem dons naturais, ela gosta, assim, salão de beleza, assim, o segmento de cosmético, de estética, né, tem uma conta e um volume financeiro gigantesco, e, preferencialmente, a trilha da mulher vai por essas áreas. Tem tido muito programas de estímulo para que as mulheres entrem, tecnologia. Eu estou fazendo parceria com o setor de construção civil, que é muito próximo da Caixa. A Caixa tem 2/3 do mercado de habitação, para promover o acesso às mulheres no setor de construção civil, principalmente na parte de sintonia fina, né? Então, o homem tem naturalmente mais força bruta, a mulher tem mais habilidade na sintonia fina, a construção civil está bombando, e a gente tem feito parcerias aí para que a gente amplie e faça um match entre a força de trabalho e as empresas privadas também, mas hoje, preferencialmente, é culinária e estética e cosméticos, etc. Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, nessa nossa entrevista hoje no programa Gente que Fala. A gente vai partir aqui para o encerramento, a sua mensagem final e o nosso agradecimento aqui à sua gentileza. Obrigada, Mauro. É uma honra estar aqui. Fica o convite para os empresários que estejam assistindo. A gente tem uma área só de parcerias para estar atuando e compartilhando aí as experiências, para estar atuando junto com a Caixa nessa questão de que, para que a gente não esteja mais falando de violência contra a mulher e reduza rapidamente essas estatísticas, né, tão estarrecedoras, e que vocês contem com a Caixa aí, principalmente as micro e pequenas empresas e os empreendedores, porque a gente quer desenvolver cada vez mais soluções
para que haja um boom de empreendedorismo do Brasil cada vez mais forte. Tem uma locomotiva empreendedora acontecendo e a Caixa quer ser aí um parceiro de aceleração desse processo. São milhares de pessoas impactadas por isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente, presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. A gente vai por um ponto final nessa edição. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Obrigado, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, diretor-geral do programa Gente que Fala, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã. Um abraço a todos, tchau, tchau.